Bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes, e eu estou com o professor Bruno, professor de arte aqui também. Você está colaborando com o professor Adriano, tranquilo? Vamos lá então, gente, para a nossa aula de arte ao vivo da terceira série. Temos uns recadinhos agora e o Bruno vai passar para a gente. Olha, é muito importante esses recados antes de a gente começar a falar dos nossos conteúdos e interagir aqui, tá? Então, olha, acesse o aplicativo do Aula Paraná para a gente enviar, para vocês enviarem para nós algum recadinho, alguma mensagem e a gente vem aqui e diz ao vivo para vocês, tá? Não esqueçam também de acessar o Google Classroom, que é muito importante. Respondam as duas questões lá para contabilizar a sua presença. E a gente também está ao vivo no YouTube. Lá você também pode mandar uma mensagenzinha no chat ao vivo e a gente vai estar lendo aqui também para vocês. Ok? Vamos lembrar que a gente viu na aula passada? Nós vimos sobre arte conceitual. Só lembrando um pouquinho o que é arte conceitual, é o conceito acima da produção do material, o desapego à autoria da produção. Você lembra que eu falei para vocês que a ideia, nesse momento, ela é mais importante do que a própria obra? Eu não preciso produzir a obra de arte, mas eu posso pegar algo pronto e trazer um conceito? Então, dentro disso, o professor Bruno vai fazer uma demonstração para nós bem legal. E dentro desse conceito que o professor Adriano acabou de abordar, eu trouxe aqui um objeto. Ó, veja se está enquadrado aí. Tá tudo certinho? Acho que tá, né? Beleza. Aqui, ó. Se a gente vê esse objeto, ele é um ferro de passar roupa. Você fala, pô, professor, por que você trouxe um ferro de passar roupa para uma aula? Bom, é que no século passado, por conta das guerras, né, perdeu-se muito da ideia do que é as coisas. A humanidade ficou em questionamento, foram tantas mortes, tantos desastres que aconteceram, que até a arte respondeu a isso. Para que serve a arte numa humanidade que fracassou perante a guerra? Então, a gente tem um momento do ready-made, que é um tipo de arte feita pelo Marcel Duchamp, que é um artista da época. Ele pegou objetos do cotidiano, colocou numa galeria, no museu e disse, isso é arte, me prove o contrário. Então, essa ruptura de pensamento, essa anti-arte, de pensar que qualquer coisa pode ser arte, é o que a gente está abordando aqui, é o nosso gancho, né, professor Adriano? É verdade. Lembrando vocês que nós vimos sobre o expressionismo, que já foi uma virada da arte. Começou a fazer com que a forma não fosse tão necessariamente redondinha, quadradinha, mas ela podia ser distorcida para trazer o sentimento. E como o professor falou, perante a guerra, perante toda a estética que mudou, perante todo o sentimento das pessoas que mudou, a arte também teve a necessidade de trazer um novo significado. Esse novo significado foi o quê? Através da ideia. O escritor Saul Levitt, ele fala que a ideia é uma máquina de fazer arte. Então, nesse inteirinho, nós temos a concepção acima da produção. O que o professor falou, uma estética diferente, uma necessidade diferente e a arte por si só, ela também tem que evoluir. Não esqueçam o que eu falo para vocês, arte é comunicação. Existe uma mensagem que é transmitida por um transmissor e é recebida por um receptor. Esse meio dessa mensagem pode ser o quê? Pode ser corporal, pode ser plástico, pode ser musical. Então nós temos essa mensagem que é transmitida. Agora, a ideia, ela não depende mais de uma superfície, mas ela depende somente da sua concepção, a sua forma de exprimir. E você concorda com isso? O que você achou da ideia do Marcel Duchamp? Você concorda com a ideia que ele trouxe? De quebrar e romper com o que é arte? Você concorda com ele? O que você achou desse conceito? Responde lá. Vamos definir o que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver o movimento contemporâneo, mostrando suas linguagens, seus aspectos plásticos, ideológicos e práticos, trazendo a história e as suas concepções e influências. Só deixa eu lembrar uma coisinha para vocês. Expressão crítica social artística caracterizada pela pluralidade de linguagens usadas conjuntamente em prol de um conceito. O que acontece, gente? Nós não temos mais a obrigatoriedade de usar somente uma linguagem. A arte, por si só, como o professor falou, ela começou a evoluir. Ela viu que existia uma estética diferente, existia razões diferentes de existir. Então ela não tinha mais a obrigatoriedade de só trazer o belo, mas ela só via... trazer pintura, só trazer desenho. Ela podia trazer algo que não fosse tão belo, mas fosse algo importante para a vida. A beleza não é tão importante nessa questão, né, professor Adriano? Então nós trazemos a vida para dentro da arte. Então a vida para dentro da arte, eu posso fazer essa representação com um monte de linguagem que eu tenho na minha concepção, que eu tenho à minha volta, eu posso utilizar. Só dando um ganchinho, professor Adriano, a gente precisa interagir aqui com os alunos, né? Vou dar uma olhadinha aqui no celular antes de a gente continuar.
Olha, tem um aluno aí que está mandando um abraço para você, professor Adriano. É o aluno Rafael Dominato. Oi, professor Adriano. Obrigado, Rafael. Olha aí, tem aluno assistindo aí. Continua assistindo. Muito bom. E a professora e a aluna Jennifer, do Colégio Estadual do Paraná, mandando um abraço. Abraço, Jennifer. Beleza. A arte contemporânea amplia a temática social artística do modernismo, abrindo experimentação artística e novas soluções combinatórias. Então, a visão do modernismo, ele já fez o quê? Ele alterou para uma nova forma de expressão, que nós vamos chamar agora de arte contemporânea. Vamos lá, professor? Então, vamos aqui ao nosso primeiro quiz. Fique atento lá no aplicativo do Aula Paraná para responder esse quiz. Vamos lá, a pergunta. Marcel Duchamp, ele participou de qual movimento que protestava abertamente contra a Primeira Guerra Mundial? Isso vocês viram na aula passada. Vamos tentar relembrar para tentar responder esta questão. Alternativa A, pop art. Alternativa B, dadaísmo. Ou alternativa C, surrealismo. Vão respondendo, enquanto agora a gente vai dar uma lida nos recadinhos enquanto vocês vão respondendo aí no aplicativo. Tá? Ó, a aluna Marcela Félix. Oi, professores, estudo no Colégio Estadual Santa Inês. Manda um abraço para minha professora Mariane. Então, um abraço para a professora Mariane. Um abraço, professora. Tem alguma coisa aí contigo, professor Adriano? Por enquanto, não. Eu estou no resultado. Por enquanto? É só resultado, só no resultado? Isso. Tá. O Douglas Rodrigues de Oliveira, Colégio Estadual James Patrick Clark, Terra Rica. Um abraço aí para vocês. Né? E aí, já deu as respostas? Bem no finalzinho. Está terminando, tá gente. Está terminando? Não esqueça de responder. Estamos aguardando aqui. Dá tempo de eu mandar mais um recado? Dá. Então tá. Então a Thaísa do Colégio Elzira Correia de Sá, de Ponta Grossa. Olha só, Ponta Grossa assistindo a nossa aula ao vivo. Show de bola. Um abraço para Ponta Grossa, todos os nossos amigos aí de Ponta Grossa. Em especial para a nossa aluna Thaísa. Ok. Tivemos a resposta, 70% das pessoas acertaram. Qual que é a resposta, professor? Vamos lá, passa para nós. A resposta é dadaísmo, gente. Vamos tentar relembrar. Pop art é algo que a gente ainda não estudou, tá? A gente vai estudar hoje, a gente vai conversar sobre isso hoje. Surrealismo é algo que trabalha o surreal, o universo dos sonhos. Ele, até posso dizer que ele é um desdobramento do movimento artístico do Marcel Duchamp, que é o dadaísmo. O dadaísmo, só para a gente relembrar, já vamos passar, professor, tenha paciência comigo. Tranquilo. O dadaísmo, o dada, é uma palavra francesa que significa cavalinho de brinquedo. Aquele cavalinho de pau que as crianças brincavam antigamente. Né? Como é que eles pegaram esse nome? Aleatoriamente no dicionário. Pegaram o dicionário francês, abriram o dicionário francês, colocaram o dedo, palavra dada. Por que isso? Por que essa aleatoriedade? Da mesma forma que um ferro de passar roupa pode ser considerado arte, por conta da ilógica, por conta da ruptura da arte, por que não um movimento tem que ter um nome próprio que embeleza? Não, tem que ser aleatório também. E sabe o que é interessante? Que esse mesmo nome aleatório, em alemão, significa não é verdade certamente. Em húngaro está falando assim, não me chateie. Olha que interessante. E até inclusive com relação ao movimento dadaísmo, dentro da concepção manifesto dele, está dizendo assim, uma arte que é sobre uma palavra, um significado, uma temática. Bem interessante, Show de bola, professor Adriano. Vamos lá? Vamos lá. Contexto histórico. Em 1917, Salão dos Artistas Independentes, em Nova York, Duchamp submete sua obra, né, A Fonte em Segredo, com o nome de Richard Muth. Muth é interessante que, em alemão, Muth significa penúria e significa também pobre. Obra, um urinol. Não é aceita e foi perdida. Alfred Stieglitz fez uma foto antes da obra sumir. Ele, Duchamp, como diretor do comitê, autorizou que a obra fosse exposta na revista The Blind Man. Duchamp defendeu o direito de Richard Muth expor. Olha que interessante, gente. Em 1916, você lembra aquela obra, A Roda de Bicicleta, que nós já vimos vários exercícios do Enem aqui? Aquela obra, ela foi colocada em 16 como ready-made, só que ela não foi mostrada ao público, ficou com Duchamp. E ele já tinha essa obra no seu ateliê há muito tempo. Em 17, Duchamp teve a coragem de pegar o urinol e apresentar publicamente. Como ele era diretor, ele fez o aceite dessa obra. Ele fez o aceite dessa obra, só que antes dele fazer o aceite, essa obra foi guardada, não foi aceita e foi jogada fora. Tanto é que o Alfred Stieglitz, que foi, inclusive, o primeiro fotógrafo que teve uma obra dentro do museu, ele fazia parte do movimento pictorialista, que vocês já estudaram também, ele fez uma foto, por isso que nós temos o conhecimento dessa obra. E o que acontece? Duchamp simplesmente foi lá, comprou outro urinol e colocou no lugar, no caso, né, e fez a exposição dessa obra. E nesse inteirinho que ele fez a obra,
ele, inclusive na revista V-Blind, ele defende que Richard Muth, que ele não falou o nome dele, mas ele colocou o nome de outra pessoa, ele defendeu que esse artista tinha o direito de expor. Mas expor em que sentido, professor? A ideia. Você lembra o que o professor falou? Do conceito. Então, vocês vejam que bizarro, né? Pegar um urinol, ou como a gente conhece também popularmente como um mictório, e colocar ali em cima de um cubo dizendo que aquilo é uma obra de arte. Isso é uma ruptura, isso é um escândalo, né? Só vamos dar uma interagida aqui, professor Adriano, que a gente às vezes esquece aqui dos alunos, né? Só falando novamente da Thaisa, que eu mandei um abraço para ela, mas eu não coloquei aqui o comentário dela, que ela gosta muito do Marcel Duchamp porque ele inovou o sentido da arte tradicional. Verdade, olha que resposta, olha que comentário interessantíssimo. Ele realmente quebrou com o padrão, com o tradicional. Chega de pintura bonitinha, igual o Leonardo da Vinci fazia. Não que isso não seja bonito e apreciável, eu acho magnífico, mas são outras concepções, não é mesmo? E o Nicolas, eu acho que isso aqui é aluno meu, hein? O Nicolas, um grande abraço para você aí. Acho que é de Araucária. Nicolas, um grande abraço. E aí, tem alguma coisa aí? Então, a Ellen está falando assim, eu não concordo muito, mas tem lógica. É verdade, Ellen. O que acontece? A obra de arte, ela não é caracterizada pela concepção da obra. Você não precisa fazer a obra, mas a tua ideia representa aquilo que você quer expressar. Vamos seguir em diante? O movimento contemporâneo, numa ponte entre a vida e a arte, uma temática social, ecológica e tecnológica, a realidade do mundo em que vivemos. Redefinição da classificação tradicional das linguagens visuais, sonoras e corporais, assimilação da industrialização, participação do público na obra de arte, uma busca de massas, o anti-intelectualismo, na apreciação do fazer artístico. Estou engaguejando hoje, gente. Olha o que acontece. A obra de arte, ela passa a trazer a vida para dentro da concepção. Agora, a obra não precisa ficar mais presa nos museus e galerias. A obra pode ser feita, inclusive, publicamente, porque é trazido que a massa, as pessoas, nós possamos até mesmo participar. E realidade social e ecológica significa que o artista ele não está mais isolado, mas ele está com sua antena ligada, ele está vendo o que está acontecendo ao seu lado e está exatamente participando da vida social das pessoas, participando através da sua linguagem. E nós vemos que a assimilação da industrialização significa o quê? Significa que eu posso fazer a reprodução de arte. Significa que eu não preciso perder anos fazendo uma obra, sendo que eu posso fazer uma coisa muito mais rápida e que chegue muito mais rápido para as pessoas. E a coisa mais interessante é que a apreciação é feita por pessoas comuns. Agora, eu não preciso estudar 10 anos para poder fazer a apreciação de uma obra de arte. Agora, eu posso olhar com o meu próprio senso estético, com a minha própria ideia, eu posso fazer uma interpretação daquilo que eu estou vendo. Isso é arte contemporânea. Concorda, professor? Concordo plenamente, professor Adriano. Porque você sai da academia, você sai da universidade, daquele meio acadêmico de estudiosos de arte, e você torna mais acessível a arte dentro desse contexto. Exatamente. E é exatamente isso. Eu saio do pedestal e faço com que a arte seja uma coisa de todos, não exclusiva a uma pessoa só. Professor, quer falar do quiz? A gente vai fazer o quiz, mas antes do quiz, vamos fazer um intervalinho? Vamos descansar um pouquinho? A gente já volta e a gente já conversa com o quiz. Pode ser, professor Adriano? Pode ser. Então, fechou. Vamos lá. Até daqui a pouco, gente. Beleza, gente? Vamos para o quiz, professor? Vamos para o quiz. Gente, qual é o objetivo da obra A Fonte de Richard Muth? Tá? Letra A, um vaso sanitário. Que objeto, gente? Eu li errado. Que objeto? Me perdoe. Que objeto é a obra, tá? A, um vaso sanitário. B, uma roda de bicicleta em cima de um banco. Letra C, um urinol. Então vamos pensando em qual é a resposta. Se vocês prestarem atenção no que a gente disse, no que a gente conversou, ela é extremamente fácil. O quiz é para isso. É para a gente só retomar um pouquinho, né?
Estamos aguardando. Vamos lá. Enquanto isso, vamos interagir aqui com os alunos, né? A Célia falou aqui para mim, sabe, professor, eu acho estranho como é que ela falou aqui? Algo comum como arte. Estranho pode até ser, mas que nem eu falei para você, conceito. Se você falar assim, eu tenho uma caneta, essa caneta ela é mais forte que uma arma de fogo. E que conceito estou colocando? Estou colocando que essa caneta ela pode assinar alguma coisa que pode mudar um país. Isso é conceito. Então quer dizer que a caneta, se ela é marca X, marca Y, não importa, mas importa a concepção que eu estou colocando nessa caneta. A ideia, né? Então, a gente está muito preso à ideia de que uma obra de arte ela tem que ser bonita para os nossos olhares. Não é bem assim. Então, a obra de arte ela pode trazer um conceito, uma mensagem, né? E só um gancho, a Camila Rosa, é a partir daí que a produção artística começou a ficar legal. Concordo também. Um grande abraço. Legal. Resultado do quiz, 60% acertaram. Vamos lá, professor. Vamos lá. Pode passar. Exatamente, é um urinol, não tem nem o que falar, gente. Vamos tocar o barquinho. Certo? Então, essa aqui é uma dica para vocês memorizarem para o Enem. Eu sempre falo para vocês que vamos colocar palavras-chave para não ter perigo na hora da prova. A coisa mais difícil da pessoa memorizar são as épocas da arte. Então vamos fazer uma coisa bem interessante. A gente vai memorizar duas palavras. A primeira palavra barreiro, a segunda palavra Nero-Rei. Barreiro a gente vai colocar na arte moderna. Lembrando que a arte moderna de 1350 a 1850. Barreiro são três movimentos dentro do barreiro, que é o Renascimento, Barroco e Rococó. Vocês não esquecem mais. E outra coisa, arte contemporânea, 1850 até os dias de hoje, nós temos a palavra Nero-Rei. Nero-Rei tem três movimentos interessantes, que é o neoclassicismo, o romantismo e o realismo. Fica a dica para vocês aí, ok? Principais movimentos da arte contemporânea. Quais são os principais movimentos que nós temos hoje? Nós temos a arte pop, que é uma linguagem totalmente figurativa. Nós temos a arte minimalista, que é totalmente abstrata. Nós temos a instalação, que é do movimento Fluxus, que é uma fusão do abstrato, figurativo, tátil e sonoro, que a gente falou, multiplicidade de linguagens. E nós temos a Body Art, que é do movimento Fluxus também, que é a linguagem visual e corporal. Falando bem rapidamente, Pop Art utiliza ícones conhecidos e massificados pela publicidade. Essa é a principal estratégia que ele utiliza. Minimalismo usa as formas geométricas, repetição de formas. Eles também fazem o uso de materiais já industrializados. Nós temos também instalação. Qual que é interessante da instalação? A instalação é uma realidade feita para você ter uma descoberta dentro dessa realidade. Então, é a mesma coisa que eu sou um cozinheiro, faço aquele prato maravilhoso, você vê aquele prato lindo, cheiroso, você fala, que coisa boa, mas você não provou aquele prato. Mas você pega aquele prato, come aquele prato, você vai saber, visualmente o prato era maravilhoso e o gosto é melhor ainda. A instalação é exatamente isso. Você vai passar uma experiência experimental dentro da instalação. E nós vemos a Body Art. Body Art é a revolução. Isso foi uma concepção que mudou muito a arte contemporânea. O que ela fez? Ela fez que a superfície de arte fosse o quê? O próprio corpo. Nosso corpo. Nós podemos utilizar. Então, nesse interim, é que a pessoa transmite uma ideia através daquilo que ela pode representar com o seu corpo. E lembrando que performance e happening, a única diferença é que performance é uma ação feita por uma pessoa frente ao público e happening, o público ajuda nessa representação. Vamos a mais um quiz? Vamos a um quiz e depois de terminar esse quiz, a gente vai aprofundar um pouquinho o que a gente tem de resposta aqui, tá? Vamos lá ler o nosso quiz. A arte pop usa que tipo de imagens em suas obras? Alternativa A, famosos e produtos de consumo. Alternativa B, objetos do cotidiano. Ou alternativa C, retratos e autorretratos. Respondam aí para nós. E enquanto vocês respondem aí no aplicativo, vamos interagir com os alunos. Vamos ver se tem aqui mais algumas mensagens. Olha só, a Marcela Félix. Oi, professor, o que é arte tradicional? Bom, professor Adriano, quando a gente compreende como arte tradicional, a gente está falando da academia, a gente está falando que é estudado enquanto arte, muito enraizado na cultura do Renascimento, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo. Então, são técnicas artísticas que buscam representar o mais real possível aquilo que o artista vê, trazendo uma obra muito bonita de ser apreciada. Tá? Esse seria o padrão de arte tradicional. Os movimentos mais recentes que fazem parte da arte contemporânea tentam quebrar com isso, né? Muito bom, Marcela. E posso até pegar um gancho no professor?
Lembrando vocês que, se a gente for lá na história antiga, a gente vai ver que os gregos e romanos, eles fizeram a arte realista, essa arte que acabou de falar, a arte Exatamente. tradicional. O grego, ele fazia o quê? A perfeição. Ele não fazia no caso, só um minutinho, já saiu a resposta, já vamos lá, tá? Só um minutinho. Nós, como concepção grega, o grego fazia a perfeição. Então pegava o melhor nariz, melhor olho, melhor boca, fazia uma coisa só. Melhor proporção. Exatamente. Já os romanos, eles faziam o que eles viam. Então essa é o berço que trouxe a arte tradicional que o professor acabou de falar. Que inspirou os renascentistas como Leonardo e Michelangelo também. Então, saiu o resultado, mas infelizmente o pessoal não acertou por 42%, 57%. É que acho que a gente passou um pouquinho rápido ali sobre, mas a gente vai abordar aqui no quiz. O que importa é a gente abordar. Bora lá. Olha, são famosos e produtos de consumo. A pop art, ela surgiu na década de 60 como uma resposta ao que os Estados Unidos estava passando. Houve uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, que foi uma atrocidade enorme, certo? Só que ela aconteceu, o foco principal dela foi na Europa. É verdade, verdade. E os Estados Unidos estava com um oceano de distância da Europa. Então, ao terminar a guerra, ele saiu ileso, entre aspas, economicamente falando, socialmente falando. Então, ele se cresceu como uma superpotência. Então, uma das características foi um grande consumo de coisas. Exatamente. E só pegar um gancho. Quando a pessoa respondeu dos objetos do cotidiano, nós vemos que o dadaísmo, sim, pegava coisas do cotidiano e colocava como arte. Mas a pop art, como o professor mesmo falou, ele pega o quê? Aquilo que é endeusado pela sociedade. Figuras públicas, coisas que foram trazidas através do cinema. É o sonho americano. Essa é a resposta. Tratar a arte como se ela fosse um produto. Assim como as coisas que a gente consome, a arte é como se fosse um produto. Né? Então, acho que vocês se confundiram um pouquinho com o dadaísmo e a pop art. Pop art é um outro movimento. Exatamente. Beleza? O que aprendemos hoje, gente? Nós aprendemos sobre arte contemporânea. Arte contemporânea é uma expressão crítica social-artística caracterizada pela pluralidade de linguagens, usada conjuntamente em prol do conceito, vida e arte juntos. E nós vimos também os principais movimentos. Nós vimos a pop art, a arte minimalista, fluxos na questão da instalação e do body art. Lembrando novamente o que o professor já falou, quando a gente fala em arte pop, a gente está falando de aquilo que é divulgado na publicidade, é divulgado no cinema, aquilo que é público e é transformado em uma forma pessoal, seja um produto de consumo para a gente. Já a arte minimalista pode falar, professor. A arte minimalista tenta deixar as coisas o mínimo possível, o mais simplificado possível, trazendo uma nova concepção do que é arte e do que é belo também. Uma simplificação, né? Como a gente entra num apartamento que tem somente um sofá e uma cadeira, acabou o apartamento, isso é uma obra minimalista. O mínimo possível para transmitir alguma coisa, exatamente. Reduzir. E o Fluxus que aborda o body art, que eu acho fantástico, que é você transformar o seu próprio corpo como se fosse um objeto artístico. E o interessante é que, diferente dos outros tipos de arte, na qual a gente pode comprar para decorar a casa, para fazer um acervo pessoal, se você for colecionador de arte, ou num museu, numa galeria, o body art, ele é efêmero. Ele tem um tempo. Você vê naquele momento, guarda na sua memória. Não tem como comprar. Não tem como comprar. É uma ideia interessante. E o interessante também é que a instalação é a mesma coisa, só que ela tem um período determinado, ela é desmontada e pode ser remontada em outro lugar e você pode ter a mesma experiência. É isso. Beleza, gente? Então é isso, Espero gente. que tenha aprendido. Qualquer dúvida, vai no Class, fale com o seu professor, coloca toda a dúvida lá e vamos interagindo. Gente, um abraço para vocês. Aquele abraço, gente. Tchau! Até!